do Senhor, porque essa palavra é ela que durante todo esse ano alimentou a nossa fé. Se você até o dia de hoje, é porque o Senhor sustentou a tua fé através da palavra, porque o único alimento que fortalece, fortifica a fé é a palavra de Deus. Por isso que nós temos aqui um período de louvor de 30 minutos. Os irmãos cantaram, foi uma bênção? Chega de cântico. Chega de cântico, já cantamos e adoramos ao Senhor, e agora eu não posso aqui, meus irmãos, passar para cantar 2 hinos do coral, mais 2 hinos do grupo missionário da mocidade, de mulheres, e ficar aqui apenas 10, 15 minutos para a palavra. Não, a primazia nesse lugar é a palavra. Você veio aqui nessa noite para adorar, nós já adoramos ao Senhor com os hinos e louvores, e agora você vai levar contigo, você vai receber agora o alimento, a palavra do Senhor, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, Tiago. Primeiro nós vamos ler o capítulo de número 4, Tiago capítulo de número 4, verso de número 17, apenas esse último versículo da palavra de Deus. Depois nós vamos ler Bíblia hoje, amém? Nós vamos passar por vários textos nessa noite, para a gente fazer algumas comparações às palavras do apóstolo Tiago. Então o tema da mensagem dessa noite é o pecado da omissão. Qual é o tema? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse pecado. Capítulo 4 de Tiago, versículo de número 17, todos acharam? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete, lê todo mundo comigo aqui no telão, aquele, de novo, coloca a sua Bíblia sobre o seu banco, sobre a sua cadeira, vamos falar com Deus, vamos pedir agora o professor, o Espírito Santo, para falar conosco. Nós dependemos do Espírito Santo, tanto o pregador depende do Espírito Santo, quanto a igreja depende do Espírito Santo. Você não pode estar aqui agora com uma mente carnal, todos nós agora temos que ser crentes espirituais, porque o Senhor vai falar comigo e contigo, amém, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça, não é o que o pastor diz, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo vai falar conosco, e nós temos que ser nessa noite, vasos receptivos, ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Então desprenda nesse momento de qualquer coisa que possa estar servindo de bloqueio para que você entenda a palavra de Deus. A pessoa que está do teu lado agora, seja marido, mulher, seja namorado, essa pessoa é muito importante para você, mas agora, durante o culto, essa pessoa é apenas o teu irmão em Cristo, amém, irmãos? Eu queria que você considerasse isso. Às vezes nós aqui do altar, eu observo certas coisas e eu fico preocupado. Às vezes o casal de namorado senta na igreja e é o tal da moça ou o moço fazer cafuné no rapaz, que o rapaz fica assim, quase descendo no banco. Aqui não é lugar de cafuné, não é lugar de carícia aqui, não é lugar de dar beijo, aqui não é lugar de abraçar, aqui não é lugar de falar nada, aqui é lugar de nós como homens e mulheres, jovens, adolescentes, juniores de Deus. Aqui é o lugar onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Por isso que lá o sábio Salomão diz, a gente sempre vai falar sobre as palavras do sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo de número 5, guarda o teu pé, quando tu entrares aonde? Na casa do Senhor teu Deus. Então por favor, não faça isso aqui dentro. Aqui é um lugar onde nós temos que reverenciar a presença do Espírito Santo, amém? Então eu quero que você ore comigo, que você ponha a mão sobre o teu coração e diga: Senhor, fala comigo.
Eu preciso de uma palavra. Eu vim aqui nessa noite, eu não vim a passeio, eu não vim para ver ninguém, eu vim aqui para te ver, Senhor. Eu vim aqui para te ouvir, Senhor. Então, limpa os meus ouvidos nessa noite, para que eu possa compreender as coisas do Espírito Santo. Deus Santo, Deus amado, nós estamos nessa noite na tua casa, na tua presença, e quando estamos na tua presença, meu Pai, nós reverenciamos não só a tua presença, mas também a tua palavra que nessa noite será pregada. Então, meu Deus, fala o nosso entendimento, não permita que nenhum dos teus filhos nessa noite estejam aqui desapercebidos da presença do teu Espírito Santo. Não permita que ninguém aqui, Senhor, venha dormir durante o culto. Não permita que ninguém aqui, Senhor, venha vacilar com os seus pensamentos, mas que o nosso pensamento seja levado cativo em obediência a Ti, Senhor, e a Tua palavra, ela fale conosco, e no final desse culto, o Senhor venha confirmar a Tua bênção sobre a nossa vida. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode ocupar o seu lugar dando glória a Deus? Aleluia. Irmãos, nós estamos nos últimos dias desse ano, na reta final. Faltam poucos dias para que o calendário vire e a gente entre no novo ano, em 2019. Quantas pessoas ansiosas, preocupadas com 2019, quantas pessoas querendo que esses dias passem tão rápidos e chegue 2019, e talvez a esperança de muita gente está no novo governo que vai assumir o Brasil. Muitas pessoas esperançosas, quem sabe que a perspectiva econômica do Brasil melhore, tem muita gente com muitas esperanças. E numa data como essa, uma data festiva, os dias que antecedem o Natal, os dias que vão se aproximando do Natal, vocês já perceberam que as pessoas ficam mais solidárias? Vocês já perceberam que todo mundo realmente deixa, sabe, as mazelas, deixa as coisas ruins de lado, e todo mundo parece que começa a receber um espírito natalino, de olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais fraternidade. Todo mundo presenteia todo mundo, né? Tem uns amigos ocultos aí da vida, todo mundo dando presente, todo mundo sorrindo, todo mundo desejando boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, todo mundo nessa perspectiva. É uma data tão linda, tão bonita, a data do Natal. Pena que o nosso Brasil, infelizmente, não consegue comemorar um Natal sem colocar o comércio junto. Então virou comércio, virou presentes, virou material, quando na verdade a gente pode fazer do Natal algo muito diferente do que a gente vê hoje aí fora. A gente pode praticar as coisas boas, meus irmãos, não só nos dias que antecedem o Natal, a gente pode praticar as coisas boas durante todo o ano, amém? É por isso que a gente não comemora dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, porque no calendário brasileiro é dia 25, mas no calendário hebraico dos hebreus, o calendário judaico, não é dia 25, então não importando a data que Jesus nasceu, mas a gente precisa fazer que esse Natal, ele seja vivido todos os dias, que o Senhor Jesus esteja presente no coração das pessoas todos os dias, e que os atos de bondade, caridade, fraternidade, de amizade, não perdure apenas nos dias que antecedem o Natal, mas que essas qualidades inerentes ao ser humano, que deveria ser uma prática na vida cristã, possa perdurar durante todos os 365 dias do ano de 2019. Ato de bondade, caridade, misericórdia, de compaixão, a gente não pode olhar apenas na data do Natal. A gente tem que olhar para o pobre, para o necessitado, para o perdido, para as pessoas que estão aí fora, todos os dias. Esse é o papel determinante da igreja. A igreja cristã no Brasil precisa realmente ter esse ato de justiça, de caridade, de misericórdia, todo dia na nossa vida. Isso tem que ser inerente à nossa vida.
Isso não pode ser apenas uns atos isolados, de vez em quando a gente faz alguma coisa boa, de vez em quando a gente se esforça um pouquinho, compra uma cesta básica e dá para uma pessoa que está na rua, um mendigo que está na calçada, uma pessoa que está afavelada. A gente faz isso não, irmãos, a gente pode fazer isso todo dia. Então aqui o apóstolo Tiago, no último versículo desse capítulo número 4, ele traz uma recomendação muito importante, algo necessário para a vida cristã, algo necessário para a nossa vida diária. Eu estou te falando aqui de pão diário, eu não estou te falando de uma comida só de um dia não, é uma comida de todos os dias que nós precisamos fazer. Ele está aqui trazendo uma admoestação, uma exortação, um conselho para os seus ouvintes da sua época, que serve também para mim e para você. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele está pecando. Como o tema da mensagem dessa noite é o pecado da omissão, o que a palavra omissão significa? Falta de ação no compromisso, no cumprimento de um dever. Ou seja, é você deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. É você estar praticando algo que é aprovado por Deus, e nós sabemos muito bem fazer isso, e quando nós não fazemos isso, nós estamos então em pecado. Isso é coisa muito séria. Durante todo esse ano, coloca agora aí, quem sabe na tua calculadora, e você pode somar durante todo esse ano, quantas vezes durante esse ano você praticou alguma coisa boa, alguma coisa realmente que alguém foi realmente recompensado, ou alguém até disse, olha, isso que você fez na vida dessa pessoa é honroso, foi uma coisa muito boa. É por isso que nós precisamos praticar as boas obras. E essas boas obras, embora algumas religiões e algumas seitas, algumas tendências, né, a praticar a verdadeira religião, coloca isso como base principal, a caridade. Quando na verdade, se nós temos fé, quantos têm fé aqui nessa noite? Nós temos fé, e você levantou a mão dizendo que você tem fé. Se é fato que nós temos fé, as boas obras precisam acompanhar a nossa fé, porque a fé sem as obras, ela é inútil, é morta. Se você tem fé, mostre as tuas obras. E é isso que eu quero nessa noite aqui compartilhar com vocês, porque tem muita coisa para a gente ler aqui nessa noite, e eu quero que nessa noite a palavra de Deus está sendo liberada para você, ela possa mudar as tuas atitudes, mudar o teu comportamento, o meu comportamento, porque essa palavra falou primeiro comigo, que sou pregador, e ela disse para mim algumas coisas sérias que eu preciso rever os meus conceitos, até mesmo como pastor. Então eu quero que você volte um pouquinho aí, nós estamos no capítulo 4. Volta no capítulo de número 2, o próprio Tiago, o apóstolo Tiago está falando agora, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Verso 14 de Tiago, do versículo 14, nós vamos ler agora alguns versículos aqui, para a gente entender melhor a respeito dessas boas obras que são relacionadas à nossa fé. Todos acharam? Ele está dizendo assim, a fé sem obras para nada aproveita. Então ele está dizendo assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta que ele está dizendo. Se é fato, deixa eu aqui só falar algumas coisas para vocês. Se é fato que a nossa salvação depende da nossa fé, também é fato que a nossa salvação, que depende da nossa fé, também depende das obras. Porque nós, vamos ler daqui a pouquinho em Efésios, nós somos feituras de Deus, criados por Deus para as boas obras, amém? Então se você tem fé, as obras têm que aparecer, porque se você tiver fé e as obras não estão aí, algo está incompleto. Ele vai continuar dizendo assim, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos,
e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém assim: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o versículo 19, com uma coisa fica mais séria ainda. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem, olha, presta atenção no versículo de número 24, 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Amém? Vou parar por aí. Presta atenção no que Tiago está dizendo, a importância que há quando nós falamos que tem fé em relação às obras que nós estamos praticando. Associe-se a tua fé às tuas obras, porque se você pode ser uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que faz muita coisa boa, mas essas obras que você esteja praticando, porque tem muita gente, desculpe eu falar isso, mas tem muita gente lá fora que não é crente, não é cristão, e faz muito mais obras do que certos evangélicos. Tem pessoas que fazem questão de mostrar uma lista de tantas obras de caridade que se faz em relação ao próximo, quando na verdade nós nos envergonhamos diante dessas obras, dizendo para essas pessoas o que Tiago está dizendo aqui: eu tenho muita fé em Jesus, e a fé que eu tenho é uma fé salvífica, eu creio que Jesus morreu para me salvar. Quantos creem junto comigo? Fazes bem em crer que Jesus, ele morreu para a tua salvação, mas Tiago está querendo associar aqui algo importante a essa salvação, a essa fé que nós temos em Cristo, porque nós precisamos apresentar diante do Senhor as obras, não que essas obras venham justificar a nossa salvação, mas que elas venham a cooperar com a nossa fé. Por isso que lá em Efésios capítulo de número 2, por favor, abre para mim aí, Efésios capítulo de número 2, verso número 8 e até o versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai confirmar exatamente as palavras aqui do apóstolo Tiago: pela graça sois salvos mediante a fé. Amém? Mediante a fé nós somos salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo de número 9, não vem das obras, a salvação não vem das obras, mas a fé que nós temos precisa ser acoplada junto com as boas obras. Não vem das obras para que ninguém se glorie, e quando Paulo fala para que ninguém se glorie, é para que a pessoa não bata no peito e diga assim, com as suas palavras: eu sou uma pessoa muito caridosa, sou uma pessoa que dou esmola, sou uma pessoa que qualquer pessoa, independente da raça, do credo religioso, que bater na minha porta, eu abro a porta e, se possível, até coloco ela para dentro para morar junto comigo. Eu faço tudo que é necessário para que o próximo seja alcançado. Muito bom isso, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: tudo isso que você fizer não vai substituir a fé salvífica. E aí ele está complementando, olha aí, esse versículo 10 é que vai trazer conclusão às palavras de Tiago em relação à fé e às obras. Então ele está dizendo a respeito das obras para você que já é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Ele está dizendo: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para que Ele te chamou, Ele te salvou?
Para que ele confirma que você agora é um salvo, que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus? Ele confirma isso dizendo essas palavras: Ele fez eu e você, feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está dando um sinal aqui para nós, dizendo para nós: essas boas obras têm que aparecer na vida do crente. Você não pode se apresentar diante de Deus com mãos vazias. É necessário que a gente apresente diante do Senhor com algo que realmente seja concreto, não de palavras. Porque falar que ama uma pessoa, como o Tiago está falando aqui, nesse capítulo, você falar que ama uma pessoa e a pessoa está de barriga vazia, que amor é esse? Você fala que ama o teu semelhante, o semelhante está nu. Quando a gente vai para a obra social é pior ainda. Eu aqui, graças a Deus, nunca fiz e nunca vou fazer bazar. Nunca vou fazer. Por que eu faria bazar aqui? De maneira alguma. Se você ama o teu próximo, aqui atrás nós temos várias roupas que os irmãos trouxeram para doação. Eu espero, nunca olhei as roupas ali atrás, mas eu espero que as roupas que os irmãos trazem para doar para os outros irmãos, não seja aquela sandália havaiana, que precisa colocar um prego debaixo daquele negócio para poder caminhar. A sola já não tem mais. Espero que não seja uma calça rasgada, uma camisa rasgada, uma camisa manchada, ou algo semelhante assim. Eu espero que os irmãos que doam alguma coisa para assistência social, não vá no mercado, e chegando no mercado, você olha lá, um pacote de arroz lá, né, cepé, ou prato fino, e você vê um do lado, então o prato fino, não sei, deve ser uns R$17, mas tem um outro arrozinho do lado lá, que é R$3,50, não, esse aí eu compro, esse eu levo. Não é assim. É por isso que a gente precisa observar as nossas atitudes acerca daquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia. Talvez você não se atente para isso, mas durante todo esse ano, Jesus te observou. Durante todo esse ano, Jesus que passeia no meio da igreja, Ele te observou, e Ele continua te observando. Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas práticas diárias de vida cristã, não tem como a gente esconder isso. Então, quando o apóstolo Tiago está dizendo isso, aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, comete o pecado da omissão. Talvez o pecado da omissão, para muita gente aqui, passou desapercebido. Pastor, eu não sabia disso. Eu não sabia que uma pessoa precisando de mim, se eu não estender a mão para ela, não ajudar ela na necessidade dela, eu estou praticando o pecado. Talvez você não sabia, ou nunca tinha ouvido um versículo como esse. Mas esse versículo, o último versículo do capítulo número 4, está informando para nós aqui algo muito profundo, a respeito do bem que nós precisamos praticar. Porque o praticar o bem, presta atenção no que eu vou te falar, o praticar o bem determina quem você é. A mesma coisa, as pessoas que praticam o mal. As pessoas que praticam o mal determinam aquilo que está no coração delas. Eu só vou conhecer uma pessoa, se ela é uma pessoa do bem, ou se ela é do mal, de acordo com as atitudes dela no dia a dia. E não tem como fugir disso. Isso, teologicamente falando, biblicamente falando, o apóstolo Tiago também faz questão de dizer que não tem como, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água amargosa. Não tem jeito. Ou você é uma pessoa que pratica o bem, ou você é uma pessoa que pratica o mal. Ele está dizendo isso, não adianta. Ah não, pastor, eu sou uma pessoa assim, eu sou eclético. Eu sou uma pessoa que eu aceito qualquer coisa. Se alguém está fazendo alguma coisa do lado mal, eu pratico a coisa do mal. Se alguém está praticando a coisa do bem, eu pratico a coisa do bem. Não, mesmo, não tem nada de eclético nisso não. Tem um posicionamento. E nessa noite, Deus está requerendo de nós um posicionamento às vésperas desse Natal. Um posicionamento diante dele, para a gente fazer uma observação de nós mesmos.
É tão fácil a gente observar os outros, sim ou não? Observar os outros é a coisa mais prática e mais natural que todo mundo faz todo dia. A gente tece comentário de pessoas todos os dias, toda hora, no WhatsApp, no Face, no Instagram, e vários meios aplicativos com pessoas. A gente faz esse tipo de observação uns dos outros, mas na verdade Tiago está mandando aqui a gente fazer uma observação de nós mesmos. Quem sabe fazer o bem? Quantos sabem fazer o bem? Se você não está fazendo o bem, agora daqui a pouquinho a coisa vai apertar. Vai apertar porque a gente vai ver exatamente se nós estamos fazendo o bem ou estamos fazendo o mal. Se você está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, ou você está de acordo com aquilo que o mundo, a carne e o próprio Satanás estabeleceu. Nós vamos ter que fazer uma leitura nessa noite, amém, irmãos? Olha só, irmãos, que coisa séria que Tiago, o apóstolo Tiago, vamos ficar só em Tiago hoje aqui, e alguns outros textos. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para mim, meus irmãos, eu não estou aqui de maneira alguma puxando sardinha para a lata dele, não, mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi um apóstolo diferenciado. O homem recebeu de Deus uma instrução, uma sabedoria, uma inspiração, uma iluminação direto do Espírito Santo, algo assim tremendo demais, algo muito forte. O apóstolo Paulo, quando ele chegava para as igrejas, quando ele ia abrir uma igreja, ele ia exortar, ensinar, pregar, ele abria uma congregação, ele não perdia tempo com oba-oba não. Ele começou o seu ministério calcado na admoestação. Antes de ler o que nós vamos ler aqui, eu quero que você lê comigo aqui, porque eu já falei isso aqui uns domingos passados e volto a dizer, é da minha responsabilidade, da responsabilidade de todos os pastores que aqui estão nesse altar pregando, a apacentar esse rebanho, dar de alimento para esse rebanho, cuidar da igreja de Deus e não a igreja dos homens, porque essa igreja não é minha, essa igreja, o nome dele, o dono dessa igreja, o nome dele é Jesus Cristo, amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Atos, só para a gente ver aqui o cuidado, o zelo que o apóstolo Paulo tinha, no capítulo 20, apenas 4 versículos, do 28 ao 32, Atos capítulo 20, verso 28 a 32, olha o cuidado que esse homem tinha com as igrejas. Ele aqui está falando para a igreja de Éfeso, ensinando os cristãos da igreja de Éfeso, e durante 3 anos, ele permaneceu nessa igreja, fazendo sabe o que, meus irmãos? Não era campanha financeira, não era campanha de promessa. Ele ficou durante 3 anos, admoestando, corrigindo, repreendendo, cuidando de algo muito especial, que é a igreja de Deus. Quantos estão entendendo? Então no capítulo de número 20, a partir do verso de número 28, ele está dizendo assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de quem? A igreja de quem? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, fazei o quê? Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de fazer o quê? De fazer o quê? Admoestar, com o quê? Com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos e dar herança entre todos os santificados. Essas palavras do apóstolo Paulo aqui, foi palavras da despedida que ele estava tendo com os irmãos da igreja de Éfeso.
3 anos o apóstolo Paulo passou no meio daqueles irmãos, ensinando a genuína palavra de Deus, cuidando daquele rebanho, zelando por aquele povo, ensinando aquele povo a fazer coisas boas, a praticar o bem, mostrando para eles que ele na verdade estava admoestando, porque ele queria que eles realmente entendessem o princípio da vida cristã, o que determina aquilo que está dentro de nós. É por isso que quando Jesus falava em uma das suas palavras, ele dizia a respeito do coração do homem, que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos. Eu não sei o que você está pensando aí agora. Pode ser que alguém esteja aqui, mas pode ser que uma parte de pessoas estejam lá, pensando em alguma coisa, alguma situação. Mas uma coisa eu quero te falar: Deus conhece o profundo e o oculto de cada um de nós. Deus conhece a nossa vida, e Ele tanto conhece, que nessa noite essa palavra, ela vem de forma a admoestar, a nos ensinar, a nos repreender, a nos mostrar como que Deus trabalha no meio do seu povo. Você acha que Deus está preocupado com um teólogo? Deus está preocupado com homens inteligentes e sábios dessa terra, e até mesmo alguns que estão dentro das igrejas hoje, considerando o grau de, quem sabe, escolaridade, de teologia, nada disso. Pelo contrário, ele traz aqui uma palavra. Vamos voltar lá para Tiago. Tiago, eu vou te falar uma coisa, ele estava inspirado. Esse Tiago aqui vai trazer para nós aqui palavras também voltadas a respeito das nossas atitudes. Tiago, capítulo de número 3, abre para mim aí. Falando também a respeito de boas obras. Quantos estão entendendo essa palavra? Falando de atitudes. O que importa para Deus é atitude. Não adianta você falar que é crente. Não adianta você portar uma Bíblia debaixo do braço. Tem crente, meus irmãos, que tão abitolado, tão fanático, que põe a Bíblia debaixo do braço. Ele entra dentro do supermercado com a Bíblia debaixo do braço. Ele vai trabalhar com a Bíblia debaixo do braço. O ofício dele, que ele precisa trabalhar, ele para o trabalho para ler a Bíblia. Isso é fanatismo religioso. Quando você vai para o trabalho, você vai para trabalhar, não é para ir para dentro do banheiro com a Bíblia no celular para você ficar lendo o versículo, não. A menos que você tenha o seu horário de intervalo para um café e para o teu almoço. Pelo contrário, você está na empresa para trabalhar. Amém? Isso também é boas obras. Então Tiago está falando aqui a respeito de 2 classes de pessoas que podem estar inseridas dentro da igreja. 2 classes de pessoas que podem se considerar inteligentes e sábios. Mas ele está dando aqui uma advertência para os sábios e inteligentes. Capítulo 3, achou comigo? Verso de número 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes, olha só, irmãos, agora entra a obra da carne. Ele está considerando, você é inteligente, você é sábio, então mostra com sabedoria e mansidão as tuas obras. Aí ele vai seguir aqui agora, e vai apertar para nós aqui agora. Ele está dizendo agora, versículo de número, eu me perdi aqui, versículo 14 do capítulo 3, vamos lá, isso mesmo. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há o quê? E espírito o quê? Aí há o quê? E toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a... Mas essas obras que Tiago está falando, elas também estão dentro da igreja.
Essas obras, não, ele não está falando de uma obra lá de fora, não, porque o capítulo 3 ele está falando do poder da língua. Nós temos uma língua, meus irmãos, que ela é muito perigosa. Esse órgão que Deus colocou na boca do ser humano e deu uma só, é um órgão perigosíssimo. Você não faz ideia o que a tua língua, a minha língua, a nossa língua é capaz de fazer. Um estrago extraordinário. Satanás é tão sagaz, tão astuto. Não estou dando glória para ele, porque Jesus falou que os filhos das trevas são muito mais sagazes do que os filhos da luz. Nós precisamos nessa noite receber de Deus sabedoria para lidar com a nossa vida diária, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós pensamos. Isso são obras. Tiago está falando de uma obra não do bem, uma obra do mal. Ele está falando de grupos de facções dentro de uma igreja. Ele está falando de pessoas contenciosas dentro da igreja. Ele está falando de pessoas invejosas dentro da igreja. Isso são armas carnais, obras da carne, que brotam dentro da igreja, em meio à tua família, em meio aos teus relacionamentos de amigos, e são nocivos aos relacionamentos. Isso é obra do mal. Quem sabe fazer o bem e não o faz, peca. Que bem que eu poderia fazer, pastor Roberto? Esse bem aqui é você evitar alguns falatórios profanos, algumas facções que brotam de vez em quando dentro da igreja, em meio à sua família. Nós temos que observar, meus irmãos, o que está acontecendo conosco, para que ao invés de nós aproximarmos de Deus, a gente venha se distanciar de Deus, porque Tiago está falando, isso não é sabedoria de Deus, essa sabedoria é sabedoria animal e diabólica. Olha o que ele disse aqui, quando as pessoas entram por esse caminho. Infelizmente, meus irmãos, o ser humano é assim. Você acha que Deus estabeleceu os 10 mandamentos, que são poucos, para a gente gravar bem, mas o que ele disse lá, em um dos seus itens dos 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas não para por aí. Não cobiçarás o jumento do teu próximo, a casa do teu próximo, o salário do teu próximo, nada do teu próximo você deve cobiçar. Qual é então a origem da inveja? Na cobiça. Quando você vê uma pessoa querer o que você tem, isso da cobiça, que ela já está no coração ambiciosa de ter alguma coisa, já se tornou uma inveja, um sentimento nocivo, terrível na vida do ser humano. E a gente não para poder analisar, fazer uma reflexão, principalmente numa data como essa. É uma data, meus irmãos, que nós temos que procurar agora observar as nossas atitudes, porque nós estamos entrando agora no novo ano. Será que nós vamos entrar no novo ano com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos? Será que esse Jesus, que tantas pessoas falam dele durante esses dias todos, né? Esse Jesus não está fazendo nada na nossa vida? Será que a gente pode observar nessa noite, meus irmãos, a respeito desse ato de bondade, esse ato do bem, que talvez a gente não esteja praticando? Ele está falando de algo aqui que está acontecendo. É por isso que ele vai continuar falando no capítulo de número 3, olha, você está acompanhando comigo aí? No capítulo de número 3, eu notei outro capítulo para a gente ver aqui do Tiago, onde ele vai falar exatamente, não, volta um pouquinho acima, no capítulo 3 mesmo, no versículo de número 13, 10, volta para o 10, está no 10 aí? 3:10, vamos acompanhar o raciocínio aqui, ó. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí o versículo de número 11. Porventura,
deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? O que vocês acham? Vai no mar, busca água doce, lá tem? Porque lá a natureza está revelando aqui água salgada. As fontes são águas doces. Aí ele continua, no versículo número 12: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. O que Tiago está querendo dizer aqui? É incompatível as nossas atitudes. Nós não podemos uma hora fazer o que é bom e outra hora fazer o que é ruim. Não! O que Deus espera é que a gente se posicione numa coisa só. O nosso falar seja o quê? Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Eu não posso praticar um ato de justiça aqui e agora, e amanhã praticar um outro ato de injustiça. Não posso. Se eu sou do bem, quantos homens do bem, mulheres do bem nós temos aqui nessa noite? Se você é do bem, não há nada de mal na tua vida, não entra, é incompatível, não pode. Você ser uma hora uma pessoa boa e outra hora você ser uma pessoa ruim. Como assim, pastor Roberto? Ser bom e ser ruim ao mesmo tempo? A Bíblia está dizendo não tem como. Da mesma boca, Tiago está dizendo, não pode da mesma boca sair bênção e maldição. Uma hora você abençoa as pessoas, outra hora você com a mesma boca amaldiçoa pessoas. Não é por aí. As nossas atitudes estão revelando o nosso caráter. O que está dentro de nós, irmãos? Isso é preocupante demais. Essa palavra de admoestação para os irmãos nessa noite, eu poderia ter trago aqui uma palavra voltado, para Belém, o nascimento de Jesus, a obra que Ele veio fazer, mas a obra já está em andamento na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, é o quê? Para fazer o quê? Aperfeiçoar. Deus está buscando nessa noite com essa palavra, aperfeiçoar a tua vida diária, as tuas práticas do bem, porque se tem alguma raiz, uma raiz do mal dentro de nós, essa raiz tem que sair, porque nós fomos chamados por Deus para praticar as boas obras. Deus não te levantou para você praticar o que é ruim. Por isso, meus irmãos, que o fermento da malícia, da inveja, da dissensão, da facção, não pode permanecer no nosso meio. Quantas pessoas com esse sentimento de inveja, e inveja tal que prejudica os outros. Toma cuidado com aquilo que você está dizendo. Quando você for para uma internet, quando você for para um WhatsApp, pode saber de uma coisa: tudo que você colocou no WhatsApp é prova contundente contra você mesmo. Foi você que disse alguma coisa lá, sem ter provas nenhuma. Tudo que você falar de alguém, tudo que você disser de alguém, você precisa provar. Estamos vivendo hoje, sabe, meio que alienado às coisas. Famílias sendo destruídas pelo WhatsApp, casamentos sendo destruídos pelo WhatsApp, pessoas que não estão se preocupando, o estrago que estão fazendo em relação a uma família, não se preocupam com os danos que vão causar ao seu próximo. Jesus aqui em Lucas, no capítulo de número, vamos ler junto comigo, capítulo de número 10, Jesus falou a respeito, não vamos ler não para a gente ganhar tempo, no capítulo 10 de Lucas, a partir do verso de número 25 até o 37, Jesus, ele está diante de um doutor da lei, um homem que conhecia a Torá. A Bíblia não diz, mas esse homem poderia ser um escriba ou quem sabe um fariseu, detentor da lei, conhecia toda a lei. Esse homem, querendo indagar de Jesus, ou querendo pegar Jesus em algum erro teológico, ele indaga para Jesus a respeito do reino de Deus, como fez também um jovem rico. Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus, ou o reino de Deus? E Jesus diz para ele: tu conheces os mandamentos? O que está escrito na lei? Você pode ler e entender? Claro,
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e diz: muito bem, é isso mesmo, você conhece a lei. Mas Jesus, eu queria saber, quem que é o meu próximo? Olha a pergunta dele: quem é o meu próximo, Senhor? Se eu devo amar o próximo, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano para ele. Diz a parábola do samaritano, do bom samaritano: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No trajeto, na sua caminhada, alguns salteadores pegou aquele homem, eram ladrões, pegaram aquele homem, despojaram aquele homem, pegaram todos os bens daquele homem, mas surraram demais aquele homem, deram uma coça nele, bateram nele, a quase matá-lo. O homem estava ali, estirado no chão, dado como morto. Nesse mesmo instante, desce por aquele mesmo caminho um sacerdote, conhecedor também da lei, da Torá. E esse homem, quando vê lá aquele homem estirado no chão, quase morto, ele passa de largo. Ele não observa aquele homem, não atenta para as dores, o sofrimento daquele homem, não mostrou nenhuma compaixão, mas era um sacerdote, um representante do povo, um homem que detinha a lei do Senhor e pregava também a palavra de Deus, mas ele não atentou para aquele homem. Logo em seguida vem um levita, também, da linhagem sacerdotal, um levita que deveria, pelo conhecimento que tinha, olhar para aquele homem que estava estirado no chão, todo ensanguentado em sofrimento, deveria estender a mão para aquele homem, independente de quem ele era, mas isso também não aconteceu. Então o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas em seguida desceu um samaritano que à luz da Torá e à luz dos teólogos, que eram os fariseus e escribas, eles não combinavam, não tinham comunhão nenhuma com os samaritanos. E aquele samaritano, ele então desce do seu cavalo, a Bíblia não fala, mas ele desce do seu animal, ele estende a mão para aquele necessitado, ele traz um remédio para colocar naquelas feridas, coloca aquele homem todo ensanguentado no seu animal, leva aquele homem para uma hospedaria, e ele leva aquele homem, e além de tratar, ele deixa 2 dinheiros, que era o dinheiro da época, junto com o hospedeiro, e diz para o hospedeiro: olha, eu estou trazendo esse homem aqui para você cuidar dele, eu estou em viagem, quando eu voltar, eu lhe restituirei aquilo que você gastou além daquilo que eu estou te dando. Essa parábola Jesus estava contando para o doutor da lei, e aí Jesus pergunta para ele assim: você entendeu? Claro que eu entendi. Então fala para mim agora, quem era o próximo entre essa situação toda? Quem era o próximo? Ele diz: era aquele homem que estava caído. E quem é que fez alguma coisa? Foi o samaritano. Então ele só disse para aquele homem: então façam mesmo. Está mostrando para ele uma atitude de prática, meus irmãos, algo que nós precisamos observar na nossa caminhada com Deus. É muito difícil ser cristão, não é uma tarefa tão fácil, sim ou não? É fácil ser crente? Não é não, meus irmãos, é uma tarefa muito difícil. Jesus colocou eu e você numa situação tão apertada, que Ele mesmo disse que apertado é o caminho, e estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que acertam com esse caminho e com essa porta. Jesus falando a respeito das bem-aventuranças e das atitudes que o crente precisa tomar, no capítulo de número 6 de Lucas, ele desce agora do monte, e ele está agora diante de uma grande multidão, uma multidão de discípulos, e uma multidão que o aguardava, e ele abre a sua boca, e ele começa a ensinar acerca das coisas boas que os discípulos precisavam praticar. Aí no capítulo de número 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, capítulo de número 6, de Lucas. Aí ele vai começar a ensinar. Quantos estão entendendo? Vocês estão muito caladinhos nessa noite, hein? Ninguém dá glória a Deus,
Ninguém dá aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Aleluia. Capítulo de número 6, só para saber que vocês estão aí ligados. Capítulo de número 6, Jesus, no Sermão da Montanha, agora ele começa a falar algumas verdades para os seus discípulos, acerca das coisas boas que eles deveriam praticar. São os mesmos ensinamentos para nós. Jesus não mudaria o discurso ao ensinar para mim e para você essas palavras. Capítulo de número 6, a partir do verso de número 27, ele vai começar dizendo assim: mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o quê? Bem aos que vos... Irmãos, Jesus só pode estar de brincadeira. Alguém poderia dizer, mas como que Jesus pode falar um negócio desse? Amar pessoas que nos amam é muito fácil. É muito fácil você, Marília, amar o Fernando. É muito fácil, o Rafael. Você amar aqui o Davi é fácil. É uma pessoa que você se interage com ela, que você gosta dela. Mas Jesus está na contramão, até mesmo da lei, dizendo que nós precisamos amar a quem? Aos nossos inimigos. Aí que eu entro para falar com você, e eu quero que o Espírito Santo comunique ao teu entendimento nessa noite, que o que Jesus falou, meu irmão, isso aqui não ficou apenas lá no Novo Testamento, quando ele começou a pregar, não. Isso tem validade até os dias de hoje. Amar os nossos inimigos, isso é coisa muito difícil. Como é que você vai amar uma pessoa que está fazendo mal para você, fala mal de você, levanta falso testemunho a teu respeito, uma pessoa que te malha pelas costas, uma pessoa que você sabe, olhando para a cara dela, ela bate no teu ombro e fala que é teu amigo, mas por trás ela está com um punhal para querer te apunhalar. Como é que você se relaciona com uma pessoa dessa? Como é que você vai liberar o teu coração, o teu sentimento, para amar aquele que está querendo o teu mal? Mas Jesus mandou, ele disse isso. Está na tua Bíblia assim também? Ou é só na minha? Amai a quem? A vossos inimigos e fazei bem aos que vos... Aí ele continua dizendo, você não deve apenas amar os teus inimigos, ele está dizendo, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bendizer, meus irmãos, é louvar, é você dizer coisas boas. Você sabe que a pessoa está falando mal a teu respeito, a pessoa não quer o teu bem, quer o teu mal, é um Judas na tua vida, é um traíra na tua vida, é uma pessoa que o tempo todo está maquinando mal contra você. Aí Jesus está dizendo aqui, e não está dizendo apenas para os seus discípulos, está dizendo para a igreja de Nova Era nessa noite, você precisa orar por aqueles que te maldizem, bendizer aqueles que estão malhando você. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Se você sabe fazer o bem e você não está fazendo, você está em pecado. Mas como que eu vou fazer isso? Você precisa receber um novo coração, um coração convertido ao Senhor, quebrantado pelo Senhor. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, do individualismo, cada um para si. Pode continuar, cada um para si. Isso é filosofia mundana, não é cada um para si, não. Nós temos que viver, meus irmãos, uns pelos outros. A gente precisa se enquadrar dentro das palavras de Jesus, para observar exatamente o que nós estamos praticando de bem. Não é fácil não, é difícil. Às vezes você nem provoca uma inimizade, mas aparecem os inimigos à sua frente. Você não quer ter inimigos, mas eles brotam na tua vida de lá para cá. E a primeira coisa que os inimigos fazem com as pessoas é falarem mal, é caluniar, é injuriar. Vai lá para você ver nos WhatsApps da vida, vê se você vê lá alguns cristãos dizendo assim: olha, eu estou agora, nesse exato momento, de joelhos, orando pela tua vida, pedindo a Deus e rogando a Deus para que Ele te abençoe. Muito pelo contrário, esses aplicativos servem muitas vezes, sabe para quê? Para fazer isso aqui, para maldizer o semelhante, para falar mal uns dos outros.
Não sou contra o aplicativo não, meus irmãos. O problema é que o aplicativo WhatsApp está na mão de pessoas erradas. Tiago falou da língua, agora mudou, não é a língua mais, é os dedos. As pessoas praticam o falar da língua nos dedos, e lá vai, só torpedos e mais torpedos a respeito da vida alheia. O que Jesus está falando aqui, isso aqui é lei para mim e para você. Não podemos entrar num Natal amanhã, é um dia tão festivo, né? Todo mundo reunido à mesa, a família se reúne toda no Natal. Na hora do Natal ninguém fala mal de ninguém, todo mundo sentadinho, bonitinho, para a ceia do Natal. Todo mundo bate no ombro, todo mundo chora. Meus irmãos, isso é hipocrisia. Nós temos que deixar a hipocrisia de lado e ver exatamente essas palavras que Jesus falou, porque Ele vai continuar dizendo. Quantos estão entendendo? Não foge não, vamos lá então. Ele está dizendo assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-los vós também. Você quer ser bem tratado? Você quer ser bem tratado? Você quer que as pessoas te considerem? Então comece por você tratando as pessoas. Não trata as pessoas com indiferença, não trata as pessoas, sabe, com uma certa deferência. Jesus, Ele condenou a acepção de pessoas, como Tiago também, ele condenou a acepção de pessoas. Então nós, como povo de Deus, nessa noite, que essa palavra penetre no teu pensamento, para que você não viva uma vida de hipocrisia, uma vida cristã pautada numa máscara. Não é verdade quando você abraça o teu irmão e você fala que você o ama no amor de Cristo. Isso não é verdade, porque quem fala mal não ama o seu irmão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Receba essa palavra no teu coração nessa noite. Seja uma pessoa misericordiosa. Estenda a tua mão, que o Senhor te visite, e quando Ele te visitar, que Ele encontre atos de justiça, de bondade e de verdade na tua vida. Que Ele não encontre você se comunicando com as obras das trevas. Que Ele olhe para você e veja que você está plantando alguma coisa, que em dado momento você vai ter que voltar para colher. Tem gente que não presta atenção na semente que está plantando. A terra é boa. A terra vai germinar, ela vai dar o seu fruto, e tem fruto que é amargo de colher, mas vai ter que colher. Paulo falando aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, esse homem vai colher. As obras das trevas, o homem maligno e as suas ações, a malignidade, o fermento da malícia, não pode estar no meu coração, e muito menos no teu coração. Quando eu digo ato de justiça e de bondade, eu estou dizendo para uma igreja madura nessa noite: não tenha contentamento, não tenha alegria quando o teu inimigo cair, não faça isso. Tem muita gente que está rindo, se divertindo com a desgraça alheia. Não faça isso. Tem um Deus lá em cima, que de acordo com que escreveu o sábio Salomão, capítulo de número 24, você pode abrir? Capítulo de número 24, quanto está entendendo? Capítulo de número 24, versículo de número 17 e 18, olha o que o sábio Salomão está dizendo a respeito da desgraça alheia. Tem gente que está querendo ver a casa cair. Tomara que fulano caia, tomara que ele se dê mal na vida. Não faça isso.
Quantos já abriram aí? Quero ler aqui no telão, dá para abrir no telão? Capítulo 24, é isso mesmo? Versículo 17 e 18. Quantos estão vendo esse versículo aqui? Diz assim o sábio Salomão, falando sobre a desgraça alheia: não fique contente, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Verso de número 18, para que, vendo quem? Vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele. Ou seja, se Deus estiver tratando com uma pessoa, se essa pessoa realmente está sofrendo, e alguém está olhando para ele, rindo da desgraça dele, toma cuidado, Deus pode desviar o olhar de lá, e olhar para cá, e fazer o mesmo. Por isso que não compete a nós colocar ninguém na mão de Deus, não faça isso. Tem mulheres de Deus que não têm o devido discernimento. O marido faz uma raiva, eu vou te pôr na mão de Deus. Não faz isso não, não faz isso não. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus de amor e é um Deus de justiça. Eu conheço um caso, posso contar um caso para vocês? Não sou contador de casos não, mas é um testemunho do passado, que eu presenciei isso. Um homem, uma irmã, ela tinha o seu esposo que não era convertido, e o camarada dava trabalho. Era o camarada que pulava a cerca, o camarada que bebia, o camarada que aprontava o tempo todo com a mulher. E a mulher foi suportando, até chegar um momento que a mulher cansou de suportar, e ela fez uma coisa que não podia ter feito, mas ela fez. Teve um dia que ele chegou em casa, bêbado, e bateu nela, e ela falou assim: olha, eu estou colocando você agora, nesse momento, na mão de Deus, e Deus vai fazer justiça por mim. E a coisa ficou ruim, porque esse homem, depois de um mês mais ou menos, parecia uma pinta, lá no dedão do pé, e aquela pintinha começou a coçar, e ele coçava aquilo, aquela cosquinha gostosa, e o dedo dele começou a ficar preto. De repente o pé ficou preto, foi no médico para saber. Quando ele chegou no médico, o médico disse: olha, infelizmente o senhor demorou, porque isso aí é só amputação, e amputou o pé dele. O pé foi retirado, costurou o pé, passou mais um tempo, a pintinha preta apareceu de novo, e a pintinha preta foi aumentando, arrancou a perna dele fora. Quando ele pensa que não, meus irmãos, com a perna amputada, a mesma pintinha apareceu no outro dedão do pé, no outro dedão. E ele falou: a história é a mesma. Aí o abençoado falou assim: olha, mulher, você me perdoa de tudo que eu te fiz, me perdoa tudo que eu fiz contigo, eu quero batizar, eu quero virar crente. E virou crente mesmo. Só que foi tarde demais. Ele foi para a igreja, passou pelas águas, aceitou Jesus, ele amputou a outra perna, e logo em seguida, má circulação, e ele veio a óbito. Então, a gente percebe, meus irmãos, que há pessoas realmente que estão praticando o mal, mas não compete a ninguém colocar ninguém na mão de Deus, porque da mão de Satanás, Jesus tira qualquer um, mas da mão de Deus ninguém tira. O autor aos Hebreus diz: horrenda coisa, terrível coisa, é cair na mão de quem? Você está na mão de um Deus vivo, tá? O teu Deus não é fictício não, o teu Deus é verdadeiro, e esse Deus que passeia através do seu Filho dentro da igreja, Ele está observando as nossas obras, e o que Ele deixou estabelecido aqui, meus irmãos, a respeito de fazer o bem, compete a mim e a você fazer a devida observação, se nós estamos praticando o bem em relação ao nosso semelhante. Se você não pode fazer o bem a uma pessoa, não faça nada, mas não faça o mal. O que nós não podemos, meus irmãos, é praticar aquilo que é errado. Ao invés de nós usarmos a nossa boca para poder maldizer, trazer injúria, trazer calúnia, criticar as pessoas, nós deveríamos colocar o nosso joelho no chão e vir para cá numa segunda-feira de oração. Tem vaga aqui, pastor Celso?
vir para cá numa segunda-feira, colocar o joelhinho no chão e dizer: Senhor, eu quero que a minha semente em 2019 seja uma semente frutífera, uma semente que glorifica o teu nome. Enquanto eu falo, o Espírito Santo está falando ao teu entendimento, o Espírito Santo está te comunicando que você foi chamado para as boas obras. Efésios capítulo 5, para encerrar, capítulo 5 de Efésios, quantos estão entendendo? Efésios capítulo 5, versículo de número, vamos lá, Efésios capítulo de número 5, deixa eu abrir aqui para a gente ver que nós não podemos mais comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Deus nos chamou para frutificar, mas essa semente precisa ser uma semente, meus irmãos, uma semente de Deus, amém? Acharam o capítulo número 5 aí? Versículo número 9, capítulo 5, verso 9, olha aí o que o apóstolo Paulo está dizendo: porque o fruto do Espírito, amém, está em toda, fala comigo os 3 frutos: bondade, justiça, aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha o versículo de número 11, isso é uma recomendação do apóstolo Paulo à igreja: e não comuniqueis, não seja participante, não entra na onda, não participa do bolinho, não participa do grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo seleto, é o grupo do Fuxico Gospel, tudo que rola no meio evangélico, todas os babados dos irmãos da igreja, de tudo que acontece no mundo gospel, eu estou por dentro, eu estou sabendo, eu sou o primeiro a dar notícia fresquinha, quando ninguém sabe, eu fico sabendo, eu divulgo isso. Não vos comuniqueis, não seja participante, não tenha amizade com esse tipo de pessoa, dentro da igreja ou fora da igreja, porque as más conversações, disse o apóstolo Paulo, corrompem os bons costumes, aquilo que você tem aprendido na casa de Deus, na doutrina na terça-feira. Relacionamentos, a gente precisa se precaver em relação a eles. Eu não ando com qualquer um, não estou aqui acepcionando ninguém não, porque eu sei que se eu começar a andar com algumas pessoas lá fora, daqui a pouquinho eu estou falando igual eles e praticando o que eles estão praticando. Eu sou um homem do bem. Se você é um homem do bem, é uma mulher do bem, então anda com gente do bem. Não anda com gente que se comunica com as obras das trevas não, porque um dia você, Luiz, a andar com uma pessoa do mal, você traz uma má reputação, você traz uma má conduta para a sua própria vida. Tem gente que não está nem aí com o nome dela, tem gente que não está nem aí para a sua reputação, tem gente que não está nem aí se está fazendo coisa boa ou coisa ruim, não importa. O importante é a vida que a pessoa está vivendo. Pois é, vocês que estão aqui, eu que estou aqui, eu preciso me importar em primeiro agradar a Deus do que aos homens. Alguém pela manhã dizia para mim: pastor Roberto, vai ter uma festividade, e essa festividade, as pessoas que vão lá em casa já falaram comigo, vai ter cerveja? E eu falei: não sei, eu tenho que conversar com a minha mulher. Ô, banana, seja homem, homem de Deus, se projeta como um homem de Deus, não seja como o camaleão, trabalha de acordo com a situação, muda de cor. Quando eu estou em casa, eu sou crente. Quando estou com meus amigos, eu não sou crente. Eu tomo a minha cervejinha para agradar os meus amigos. É essa turma, meus irmãos, que acaba desviando a conduta de muito crente que não sabe se portar ou andar sozinho. Antes sozinho, me ajuda, gente. O Espírito Santo está falando contigo? Está falando contigo? Antes sozinho
Porque se tu não prestar atenção nas tuas companhias, nos teus amigos, seja virtuais ou seja físicos, se você não prestar atenção, você vai perder a tua própria salvação. Seja uma pessoa seletiva. Bem-aventurado é o varão, Salmo de número 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se associa com os pecadores, mas ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus que Deus me deu uma companheira. Não estou sozinho não estou mal acompanhado, estou bem acompanhado. Fechei uma aliança contigo, minha amiga, é a minha melhor amiga pastoral, você sabia disso? Fechei aliança com ela, minha melhor amiga, amiga do peito, mora aqui dentro, aqui ó, amém irmãos? Primeiro é Deus lá em cima, depois é aquela dona ali ó, aí sim, eu libero meu coração para muita gente, mas é uma amiga do peito, uma companhia excelente, uma amiga sincera, uma amiga leal, uma amiga que me fala muita coisa e abre meus olhos para tantas coisas, que eu quero andar contigo até que a morte nos separe. Essa amizade eu quero para sempre contigo. Mas aqui a gente está percebendo, meus irmãos, que infelizmente tem muita gente que está se comunicando com essas obras das trevas, infrutuosas, porque infelizmente quer agradar mais o homem do que a Deus. Falei com essa pessoa hoje de manhã, peraí, afinal de contas, quem manda na tua casa? Sou eu. Então, meu amigo, não é teus amigos que vai levar cerveja para lá não. Na tua casa, Rogério, não pode entrar cachaça. Ah, pastor, mas vai vir meu pai que bebe. Ah, vai vir meu cunhado que gosta de puxar um baseado. Aí na casa dele, de da festa, tem gente puxando um baseado, outro tomando cerveja, outro deitando no quarto dele. Que negócio é esse? Quem manda na nossa casa somos nós, amém? Na tua casa não pode entrar imundice. Essa casa é do Senhor. Satanás entende que dentro dessa casa tem um casal que serve a Deus e não a demônios, ou alguém que quer lá fora dizer, não, se tu é meu amigo, tu tem que fazer o que eu quero. Não, pelo contrário, quem quer andar comigo tem que ser como eu sou, tem que pensar como eu penso. Não penso com cabeça de ninguém, eu penso com a mente de Cristo. Amém, irmãos? Então eu quero continuar aqui no capítulo de número 5, verso número 9, ele está dizendo a respeito das obras infrutuosas, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes fazei o quê? Condenai-as, não aceite na tua vida, porque o que eles fazem, olha só irmãos, olha o que Paulo está dizendo, o que eles fazem, abre aqui o Mateus, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é o quê? O que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, mas não é torpe não, eu vou falar, porque o que as pessoas lá fora fazem em oculto, Deus, Ele traz à tona, Ele traz à luz o que eles fazem, é uma pouca vergonha, é uma imoralidade, são coisas que a gente presencia, e tem muito crente conivente com essas obras infrutuosas da carne. É por isso que nós precisamos condenar essas obras da carne. Eu não posso me comunicar com um negócio desse, não posso concordar. Ah, pastor, eu não posso ir numa festinha de Natal, amanhã é virada, amanhã tem uma festinha, amanhã é meia-noite lá. Você pode ir, deve assentar. Só tem um detalhe, quando você é homem do bem, é mulher do bem, quando você é um homem convertido ou mulher convertida, quando você assenta, quem é que tem que sair de lá? Não é você, são eles, porque o que você vai falar lá é a palavra de Deus. Quando chegarem para você com o tal do celular, olha para tu ver que avião aqui, ó. Você fala assim, ó, apaga o avião, aí desliga o avião, que eu vou te falar uma coisa melhor ainda. Eu tenho uma palavra para te falar. Eu tenho uma palavra temperada para edificar a tua vida, o teu casamento. Porque se tu é um homem casado, isso aí é falta de caráter. Se você é um homem solteiro, você tem que se purificar através da palavra de Deus. Nós temos que interferir no meio, no ambiente que nós estamos, e não deixar que essas obras das trevas contaminem a nós a tal ponto de dizer para você, tu é crente mesmo? Tu é crente mesmo? Porque pelas tuas palavras tu serás o quê? Justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado.
Então, pelo que nós estamos falando, estamos vivendo. Pode ir para a festa amanhã, irmãos. Pode passar a noite inteira na festa. Mas alguém dentro dessa festa vai olhar para você e vai assim: olha, ali tem um casal diferente. Ali tem um casal que eu já vi todo mundo chapado. Mas os dois estão ali tomando refrigerante, Coca-Cola e suco. Não é suco de uva não, tá, gente? Suco de abacaxi. Porque tomo suco de uva, eu lembro o vinho. Eu vi isso hoje. Pastor, não posso tomar um suco de uva. Quando eu tomo um suco de uva, me dá uma vontade de tomar um vinho. Então não toma suco de uva, toma suco de abacaxi. Amém? Glória a Deus. Fuja, pelo amor de Deus, dessas obras infrutuosas. Para encerrar, meus irmãos, acompanha comigo para a gente encerrar. Mas todas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Palavra que Deus deixou para mim e para você, para nós refletirmos a respeito dela e observarmos como é que está a nossa vida com Deus. Quem sabe o visitante que entrou aqui nessa noite: meu Deus, eu vim buscar aqui uma mensagem natalina. Essa é a mensagem natalina. Eu reservei essa palavra de presente para vocês, para que você amanhã, ao participar na virada de meia-noite, eu vou estar amanhã meia-noite também fazendo uma ceiazinha, comendo lá alguma coisa, e nesse momento vou estar com a minha família, celebrando, na verdade, o Natal, mas não o Natal que as pessoas celebram, celebrando, acima de tudo, a comunhão da minha família com Jesus Cristo, porque nós temos a comunhão com Cristo na nossa vida, amém, irmãos? E não precisamos celebrar o Natal regado de cerveja ou de vinho, ou tantas vezes, irmãos, praticando coisas indevidas, que vai trazer para nós, infelizmente, um prejuízo espiritual muito grande. Quem sabe esse ano, para você que está aqui nessa noite, foi um ano tão difícil, não porque você teve grandes trabalhos, não, você teve dificuldade de caminhar com Deus, o mundo falou mais alto no teu coração, a pornografia falou mais alto no teu coração, as ferramentas que o diabo tem, ele usou todas elas do inferno, em cima de você, para fazer você recuar, e se tornar, no dia de hoje, um crente envergonhado. É isso que Satanás, com as armas e as obras do reino das trevas, está fazendo na vida de tanto crente. Não precisa você comer as bolotas desse mundo, coma na mesa do rei. O rei Jesus está chamando você para cear. Ele está chamando você para se alimentar da sua palavra. É por isso que o crente tem que ter prazer em ouvir uma palavra como essa. Não é sair daqui nessa noite malhando o pastor. Eu não sei para que isso, para que essa palavra tão radical, parece radicalismo. Eu não sei para que aperta tanto, não tem aperto nenhum não, meus irmãos. O apóstolo Paulo, o que ele disse nas suas palavras? Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser conduzidas, dominadas por nenhuma delas. Você é livre para adorar a Jesus, para servir ao Senhor. Esse negócio de crente está amarrado, está com o pé amarrado na igreja, com o pastor prende vocês, o pastor não deixa fazer nada, pelo contrário. Quem tem liberdade para dizer sim ou não, somos nós, não somos eles não. Quem é viciado no crack sabe disso, ele é obrigado todo dia a se alimentar daquele crack. Quem é um viciado na bebida, todo dia tem que beber, se ele falar não, pelo contrário, o vício manda ele ir lá. Agora nós não, nós já fomos livres do pecado, das armadilhas, fomos livres das algemas de Satanás, o pecado não domine mais sobre vós. Você está livre para adorar a Deus, você é livre, tem liberdade para você ir amanhã participar da festa de Natal, de Ano Novo, pode fazer o que você quiser, sabendo de uma coisa: o olho do Senhor está sobre essa terra, está contemplando a vida dos justos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te conceda um Natal abençoado, um Natal cheio da paz, da alegria e da presença de Deus. Quem sabe você chegou até esse final do ano arrastando, está na hora, meu irmão, de você colocar sobre a planta dos teus pés e pedir a Deus renovo, para entrar 2019 firme na presença do Senhor.
sede firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Porque Ele está na tua vida para aperfeiçoar essa boa obra. Se tu sabe fazer o bem, não está fazendo, está pecando. Então comece por aí, comece a interceder por alguém, comece a pregar a palavra de Deus para alguém, e até mesmo, quem conhece um desviado aí? Tem um presente para quem pregar para um desviado. Quem conhece um desviado aí? Quando você pregar para um desviado, só para encerrar, pode se colocar de pé, olha aí, a recompensa para quem pregar para um desviado, e fazer esse desviado voltar para a casa de Deus, aquele que está longe da casa do Senhor. Abre a tua Bíblia, o último versículo, capítulo número 5 de Tiago mesmo. Olha o que Deus faz, não só na vida do pecador, mas também na nossa vida. Quando você é uma pessoa do bem, você traz o desviado para a casa do Senhor. Capítulo 5, verso 19, abre no telão por favor, verso 19 de Tiago, capítulo 5, verso 19, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, alguém pregar para esse desviado, trazê-lo de volta para a casa do Senhor, olha a recompensa, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, primeira coisa, vai salvar da morte uma alma. Amém? Não ouviu amém? Amém. Essa pessoa que estava trilhando para o inferno, agora vai para o céu, através da tua palavra de edificação, e cobrirá uma multidão de pecados. Não importa, seja pecados por parte do pecador, ou seja por nossa parte, não importa, a gente vai fazer isso porque nós amamos as pessoas, e nós nos interessamos pela vida das pessoas. Se você tem uma pessoa dentro da tua casa que está se desviando da verdade, abre a tua boca, abençoado, porque através da tua vida, você pode converter outros, né, Rodrigo? Você pode estar desviado, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Você sabe que eu sou um homem abençoado hoje, porque Deus usou essa mulher aí, ó, pastora Elza, para passar pela minha vida. Ela é canal de bênção para mim, pessoas abençoando pessoas. Deus deu essa condição para você. Você pode abençoar a tua esposa, Júlio. Você pode abençoar a tua esposa, Fernando. Você tem poder nas tuas palavras. Se tem algum homem aqui, algum marido que não é convertido, se tem alguma esposa que não é convertido, pelo nosso procedimento, pela nossa oração, pelo nosso interceder, essa pessoa não vai não, ela já está salva. Eu e a minha casa... Eu e a minha casa, profecia, rema na tua vida. Olha o que a Marília dizia, quando ela orava por 12 anos pelo Fernando. Levanta a mão aí, Fernando. Ô camarada difícil, coração duro, difícil. Cervejinha dele lá em Benfica, passava lá, estava lá, ó, só tomando uma cervejinha e rindo, e ela orando, ele rindo e ela orando, ele rindo e ela orando. Os céus se abriram, a misericórdia veio, e olha o Fernando aqui, diácono na casa do Senhor. Ele não sabia, mas já era um salvo. Talvez o teu marido, a tua esposa, teus filhos não saibam, mas eles já são salvos em Jesus Cristo. Porque aqui tem homem de bem, aqui tem mulher de bem, aqui tem pessoas que se levantam para interceder e não para maldizer. Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Então você é responsável pela tua casa, não seja omisso, não deixe de fazer aquilo que é para você fazer, não terceirize o serviço. O que é terceirizar o serviço, Rogério? É ficar aqui, ora pela minha casa, ora pela minha casa, ora pela minha casa, ora tu pela tua casa, ora tu pelos teus filhos, põe a tua família no altar de Deus, de joelho com lágrimas, chega aqui dia 31 e diz, nesse ano de 2019, Senhor, eu quero ver a minha família rendida ao Senhor Jesus Cristo. Isso é praticar o bem para a tua própria família. É isso que Deus está esperando da tua vida, que você se levante não como um covarde, mas se levante como um Gideão. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Amém.
Vamos orar com a pastora Elza. Vem cá, pastora Elza. Ela vai estar orando pelas famílias, a última oração da noite. Fica perto dessa família bonita essa sua, hein? Essa família é bonita. Essa família foi Deus quem te deu. Talvez você não está com a tua esposa, não está com o teu esposo, não está com os teus filhos, mas esse Deus agora vai visitar a tua casa. Não ouvi um amém? Deus vai visitar a tua casa. E quando Ele visita a nossa casa, não é para amaldiçoar a nossa casa, é para abençoar a nossa casa. Você precisa de entrar 2019 com a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Vem para cá, Lucas e Carla, vem para cá. Pode vir para cá. Vem cá, minha nora. Mateus, vem para cá também, Mateus. Eles não gostam de se apresentar muito não, mas hoje é noite de oração para a família. Vamos orar pelas nossas famílias, amém, irmãos? Tem muita gente que não conhece meus filhos, né? Mas eu não tenho só 2 filhos, eu tenho mais 2 filhas que eu adotei. Adotei a Carla e agora vou adotar também a Carol. Daqui a pouquinho está casando, se formando uma família. Então aqui vai estar a família do pastor, né? A minha amada esposa, que Deus me deu, meus 2 filhos, que Deus me deu, minhas 2 noras, que também são filhas para mim, e compete a mim e a pastora Elza cuidar dessa família. Amém, irmãos? Que a minha família também seja abençoada pelo Senhor. Pastora Elza vai estar orando e a gente vai estar confirmando a bênção sobre a nossa casa. Você, representante da tua casa, lembra agora da tua família. Nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. A tua casa vai ser visitada por Deus essa noite. Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos batalhar em oração, então. Vamos dar graças a Deus por essa família abençoada que Ele nos deu, que às vezes são justamente as pessoas que mais nos trazem preocupações, mais nos trazem tristezas, mas porque elas são as pessoas mais especiais na terra para nós, né? E é justamente por isso que quando nós oramos pela nossa família, nós oramos de todo o nosso coração. E Deus sabe que o que nós pedimos, estamos pedindo para a glória dEle. Não é para que a nossa família seja melhor do que as outras, mas é para que a glória de Deus se manifeste através da nossa família. Feche os seus olhos então. Seus familiares estão aqui, se não estão, não tem problema, ore por eles e aonde eles estiverem. A boa mão de Deus há de fazer maravilhas na vida deles. Levanta a sua voz, você tem acesso ao trono da graça, você tem acesso ao Santo dos Santos. Clama a Deus, peça os milagres de Deus, conversa com Ele sobre as necessidades lá dentro da sua casa. Peça a Deus que faça o impossível na vida dos seus familiares. Atua, Espírito Santo, atua, Espírito Santo. Tu és Deus poderoso na terra, Senhor. Tu és poderoso para fazer o que homens não fazem. Tu és poderoso para fazer o que ninguém pode fazer. É o Senhor que transforma vidas. É o Senhor que liberta vidas. É o Senhor que muda a história. O Senhor já tem mudado a história de muitas famílias aqui representadas. Foi o Senhor que entrou nessa história e o Senhor mudou todo o rumo das coisas. E, ó Deus, há outras famílias aqui que estão enfrentando levantes do adversário, estão enfrentando situações que parecem que decretam a derrota sobre elas. Mas oramos nessa noite e te pedimos, amado Espírito Santo, que prevaleça o agir de Deus, que prevaleça o agir de Deus, que prevaleça o agir de Deus, em cada uma dessas famílias, em cada um desses familiares. Nós nos levantamos em oração agora, nós invadimos o mundo espiritual, o ambiente espiritual, aquele lugar que os olhos físicos não contemplam. Exatamente esse ambiente espiritual, onde a guerra se estabelece, onde a batalha é incessante, onde demônios e anjos estão em guerra o tempo todo, pela vida dos homens nessa terra. Nós invadimos o mundo espiritual agora, e nos unimos em oração, às forças celestiais, aos anjos de guerra, anjos de combate, que estão batalhando por esse casamento,
casamento, que estão batalhando por esses filhos, que estão batalhando pela saúde nessa casa, pelas finanças dessa família. Anjos de Deus, colunas levantadas pelo Senhor para guerrear em favor dos filhos de Deus nessa terra. Nós oramos, Senhor, e te pedimos, amado Espírito Santo, toma-nos pela mão direita, toma-nos pela mão direita e conduza-nos, Senhor, conforme tua sabedoria maravilhosa. Mulheres em sabedoria, homens com sabedoria, filhos com sabedoria, famílias conduzidas pela sabedoria de Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Eu suplico a tua presença nessa casa, a presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso, a presença daquele que é Senhor sobre tudo que há. Eu suplico a tua presença, Deus, nesse lar, nessa residência, nessa casa, onde habitam essas vidas tão preciosas para contigo. E que a tua presença, Senhor, seja o escudo que protege essa família, que guarda, que livra. Pai, em nome de Jesus, que toda maldição seja quebrada, que todo vínculo com demônios, todo vínculo com obra das trevas, todo vínculo, Pai, que Satanás acha que pode requerer, sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Que a libertação do Deus esteja atuante nesta casa, nessa família, em nome de Jesus. Maldições hereditárias não prevalecem nesse lar, aonde a glória do Evangelho está atuante, está poderosamente presente. Confirma, Senhor, tuas promessas na vida do teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.